Salve, salve, meus amigos da Sportnet. No centro do jogo chega com um convidado pra lá de especial. Eu não vou falar quem é de cara, porque estou muito feliz de receber aqui na Sportnet um personagem tão rico que fez o caminho que muitas crianças sonham. No centro do jogo recebe técnicos, jogadores, ex-jogadores, empresários, aqueles personagens que fazem e acontecem, ou já fizeram e continuam fazendo dentro do nosso esporte, que é o futebol. Eu sou o Luiz Alano e estarei com o Felipe Rolim recebendo um super convidado que tem muito a contribuir para esse papo. Dentro do jogo, fora do jogo, e se quisesse continuaria sendo o que já foi. Eu acho que continua ainda sendo um ótimo comentarista. Como é, Felipe Rolim? Tudo bem, companheiro? Como é que tá, Rolim? Tudo ótimo, Alano, tudo ótimo. Bem-vindo você que está aí na audiência No Centro do Jogo. Estou com o Alano nessa, a gente vai receber um convidado que eu tive a honra de trabalhar junto com ele. Sabe demais, dentro das linhas, fora das linhas, com respeito máximo, uma pessoa com bom humor, uma pessoa muito centrada no que fala. E nesse ambiente, nessa circunstância de seleção, Real Madrid, carreira, vestiário, nesses assuntos que estão aí no nosso noticiário no dia a dia, Alano, acho que ele tem muito a contribuir com a gente. Bom, hoje o papo é com alguém que fez o caminho que todo garoto sonha. Saiu da Gávea, foi direto para o Santiago Bernabéu. Não apenas jogou nos maiores palcos do futebol, dividiu vestiários com muitas das maiores lendas que o futebol já produziu. De Romário a Zidane. Imagina estar num centro de um ataque dos sonhos dos anos 90. Agora, se esse cara estivesse jogando hoje, imagina quantos seguidores ele não teria nas redes sociais. Quantas fãs! Porque o homem, além de ter sido um ótimo jogador, é bonito. É o Sávio com a gente aqui no centro do jogo. Estaria ganhando 5 vezes mais do que ganhou, que já foi muito, e ainda teria uns 10 milhões de seguidores ali nas redes sociais. Tudo bem, Sávio? Seja bem-vindo aqui no centro do jogo na Sportnet. Ô, Alano, pô, um prazer falar com você novamente, com o Rolim, duas pessoas que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande, pelo profissional que vocês são e pelas pessoas também que vocês são. A gente esteve juntos aí em alguns trabalhos muito bacana. Antes dessa nova geração, dessa época das redes sociais, onde se vende muito também a imagem do jogador, você acha que teria sido maior do que foi, e foi um tricampeão de Champions, e foi um cara de Real Madrid, de seleção, de Flamengo e outros clubes na Europa, mas hoje essa promoção fora de campo, de atenções redobradas, de assessores de imprensa, como é que você se encaixaria diante do que você viveu, diante do que você vive hoje também como empresário que você é também? Você foi um ídolo na sua época sem esse fervo Sem todo mídia. de redes sociais, sem mídia. Você acha que teria sido maior hoje? Alano, assim, como a gente falou dentro de campo, da adaptação do futebol, que é uma mudança muito grande, né, das décadas que eu joguei, da década que eu joguei, das décadas, né, 90, 2000, para agora. Eu também acho que eu iria me adaptar, mas também não saindo das minhas características. Não ia fazer Eu sempre fui dança um de cara TikTok? Não, eu sempre fui um cara muito. Quem me viu, quem me conhece, quem me acompanhou dentro da Gávea, principalmente. Eu digo a questão da comunicação mesmo, dos jornalistas. Cara, eu conheço tanta gente até hoje que muito tempo depois me vê e me dá um abraço. Jornalistas mesmo, sabe? Com um carinho tão grande, com respeito. E esse respeito era mútuo na minha época, né? Eu acho que eu iria me adaptar, mas da minha forma de ser, com muita cautela, com muita transparência, Discrição. com muita lucidez, com muita discrição. Eu sei que as redes sociais, eu sei que a gente tem que usar, porque é o que tem, e a vida ela passa por mudanças todos os dias, né? E a gente tem que se adaptar a isso. Agora, eu não iria fugir nunca das minhas características, assim, um cara muito tranquilo, eu sou muito tranquilo, né? Eu sou muito família, eu sou muito caseiro, tal. Então eu iria usar para realmente, de repente, mostrar essa conexão com o torcedor, quem é o Sávio fora de campo, passar um E você faz pouquinho isso hoje, do meu né? lado. Você faz isso hoje. Eu faço isso hoje. Eu acho, claro que é diferente, né? Eu não estou jogando mais, então
mas eu tento passar. Não tinha como eu passar na minha época, não tinha, mas o que eu tento passar hoje é o lado sábio família, é o lado sábio empresário, é o lado sábio ex-jogador de futebol, ex-atleta no futebol brasileiro, no futebol europeu. Para muita gente que não me conheceu, principalmente a juventude, né? Que não me viu jogar, muitas vezes eu tento passar em momentos específicos lances de quando eu jogava, títulos, gols, assistências. Acho que é muito legal para a galera que não me conheceu acompanhar um pouquinho, não só o meu dia a dia, meu cotidiano, mas também um pouco da minha história. Boa. Sabe, você falou de cautela. Cautela é o que não está acontecendo no vestiário do Real Madrid. Ou Sim. por conta das mídias e por conta da superexposição, algumas coisas estão vazando que talvez antigamente não vazassem. Tem isso também, né? É, Sim. e o Real Madrid está. Enfim, o que a gente escuta, né, da imprensa europeia é que está tendo um namoro com o Mourinho. Mourinho foi um técnico muito importante no Real Madrid. O Real Madrid tinha a maldição das oitavas de final da Champions, né? Ficou boas temporadas sem conseguir chegar nas quartas. O Mourinho conseguiu. O Mourinho consegue ganhar uma La Liga em cima do Barcelona do Guardiola, fazendo 100 pontos, né? Com aqueles mind games deles de deixar o Guardiola maluco. Mas ele também tem a questão do vestiário. Você que conhece também o Real Madrid, essa possível volta do Mourinho, tá mais com relação ao vestiário ou tá mais com relação ao sucesso esportivo que ele teve no Real Madrid? Rolim, primeiro, eu, como ex-atleta do Real Madrid, de muitos anos, para mim é uma surpresa muito grande, eu digo de coração, assim, porque para quem conhece a história do Real Madrid, o Real Madrid é um clube, primeiro, é o clube mais vitorioso do mundo, a gente não vai nem falar aqui em números de títulos, né, que representa a história desse Sim. clube, e ao mesmo tempo sempre marcou por um clube muito profissional, muito correto, muito sério, e que a entidade Real Madrid ele está acima de qualquer maior ídolo da história do clube. Ele está muito acima do Di Stéfano, ele está muito acima do Cristiano Ronaldo, do Raul ou de qualquer outro grande ídolo da sua história. Então, eu aprendi muito isso lá dentro. Tá? Tem até uma passagem ali, na minha primeira temporada, que se baseia muito nisso e eu aprendi muito em relação a isso. Então, o que a gente está vendo nessa atual temporada, principalmente, me surpreende muito, porque a sensação que eu tenho é que parece que foge muito do que significa realmente o Real Madrid. Então, muitos problemas dentro de campo, tudo bem, problemas dentro de campo são naturais, acontece, bons e maus momentos fazem parte do futebol. Agora, o momento extra-campo do Real Madrid, isso sim me surpreende. Então, muitos problemas de comportamento, muitos problemas de disciplina. Então, isso realmente, eu acho que não só para mim, foi uma surpresa muito grande, principalmente para os torcedores do Real Madrid. Então, eu acho que a pergunta atualmente Sabe? como vai ficar? Só te, só te interrompendo então, porque eu acho que você já respondeu um pedacinho dela. Depois você fala um pouco mais sobre uma possível volta do Mourinho. Então não é que estejam vazando mais coisas agora. Tá tendo ali um descontrole que você não via na sua época do Real Madrid. Eu acho que assim, eu não sei, Talonim, porque a gente tem que ser muito reticente também pelo que a gente coloca, Sim, porque a gente não está no dia a dia do clube, a gente não tem basicamente informações reais ali dentro, então tudo que a gente fala ou comenta é pelo que está acontecendo, tá? Então, assim, coisas que estão acontecendo essa temporada, eu jamais tinha visto na história do Real Madrid. Então, acho que é um momento de reflexão, é um momento de parar e ver realmente o que está acontecendo, o que vai ser para a próxima temporada. Eu acho que é a grande pergunta do torcedor, né? Opa, chegamos em 2 temporadas praticamente sem grandes títulos e com muitos problemas. Então, eu, como ex-atleta e torcedor do Real Madrid, eu espero realmente que esse problema
ele seja um problema muito pontual e um problema de uma atualidade mesmo, que realmente a próxima temporada, principalmente, possa voltar ali aos trilhos e voltar à normalidade Real Madrid. E agora, sobre a volta do Mourinho, eu sou suspeito também, porque eu gosto muito do trabalho do Mourinho. Eu acho que ele é um cara fantástico, um treinador de uma competência muito grande. Ele pegou alguns momentos do Real Madrid e momentos que realmente o torcedor não esperava e ganhou. Quer dizer, então, eu acho que ali uma mescla, tá, Rolim, de conhecimento técnico e tático, conhecimento do Real Madrid, o que significa o clube, o que significa a história do Real Madrid, e vestiário também, que é um cara disciplinar, é um cara pulso firme, é um cara que não admite, dentro de uma certa forma, indisciplinas. Então, acho que, nesse contexto, eu acho um grande nome para voltar ao Real Madrid para a próxima temporada. O interessante é que teve agora um confronto recente do Real Madrid com o Benfica e teve aquela situação do Vinícius, né, no caso do jogador argentino lá, que cobriu a boca e o Vinícius ouviu, o Mbappé, Prestiani, o Mbappé ouviu, enfim, Bellingham ouviu ele chamar o Vinícius de mono, né, de macaco. E na entrevista coletiva logo na sequência, o Mourinho defendeu o seu jogador, defendeu a sua instituição na época, o Benfica, e isso pegou mal entre os madridistas, né? Ele colocando à prova o que o Vinícius falou, inclusive criticando a forma da comemoração do Vinícius, que foi na época o motivo da revolta dos benfiquistas. Então até me surpreenderia esse retorno tão rápido, mas enfim, ele é o rei do vestiário, né? É o rei do vestiário. Sobre vestiário, Sávio, você viveu aquele Flamengo de 95 que tinha tapa, xingamento, soco, enfim. Inclusive teve uma situação envolvendo você que você já desmentiu lá no Japão, gostaria que você falasse. Eu tô levantando esse assunto porque primeiro você foi um jogador de altíssimo nível e viveu muitos vestiários com jogadores diferentes, de nacionalidades diferentes, personalidades e técnicos também, e culturas diferentes. Agora teve recente uma repercussão muito grande do Robinho Júnior, pedindo rescisão junto com seus representantes, no caso do Neymar, que eles teriam saído no tapa lá no treino. Aí teve essa situação toda, que foi gravíssima, né, do Tchouaméni com o Valverde. O Valverde foi parar no hospital com um traumatismo craniano e desfalcou o Real Madrid no jogo contra o Barcelona. E aí a opinião pública, muitos que não conhecem como funciona o vestiário, falando e comentando a esse respeito. Gostaria de ouvir a sua avaliação como ex-atleta que viveu, não sei se saiu no tapa muitas vezes em treinos também, mas deve ter testemunhado muitas dessas situações que repercutiu muito aqui. E como a gente está em rede social, hoje todo mundo tem opinião para tudo, mesmo aqueles que nunca viveram situações como essa, sabe? Alana, vou assim, começar um pouco, você falou de redes sociais, de trás para frente, assim, porque primeiro essa questão, é a adaptação às redes sociais. Eu acho que o atleta hoje, de alto nível, um atleta que representa um clube como o Flamengo, como o Real Madrid, tem que ter um cuidado redobrado. Porque tudo que ele fala e qualquer palavra um pouco mais distorcida pode ser um problema muito importante, muito sério. Então, eu acho que é o cuidado que tem que ser nessa era digital que a gente está vivendo. Agora, eu, assim, se eu for falar tantas vezes que eu vivi o vestiário e de uma forma um pouco mais contundente, um pouco mais enfática e até com uma certa violência, nossa, eu vou estar aqui contando várias e várias histórias. Era uma questão normal. Não acho uma normalidade agressão física. Eu acho que isso tem que ser coibido. Isso não é legal, tá? Mesmo porque eu acho que é um desrespeito muito grande, principalmente quando se trata de companheiros, mas eu vivi muito isso dentro da minha história. Eu vi momentos dentro do Flamengo muito conturbados e momentos assim de brigas mesmo dentro do vestiário, tanto no treinamento como nos jogos. E a gente tocava, saía, ia para o jogo e voltava e dava um abraço e acabou e fica por aqui e vamos para casa. Hoje a gente vê uma potência muito grande em cima disso, né? Por isso que a gente vê. Na minha época não tinha as redes sociais, hoje tem. Então o cuidado tem que ser redobrado.
Então, é muito difícil. Até o episódio com o Romário, relembrando lá 1995, muita gente falando que, pô, o Romário te agrediu, não teve agressão nenhuma. Teve uma discussão muito séria dentro de campo, que foi até o vestiário, a discussão parou por ali. Tudo bem, tanto a gente voltou para o jogo e a vida segue. Então, isso na minha época, e nas épocas anteriores também, era muito normal isso. Tá? Mas eu não vejo como normal, por exemplo, volto a dizer, dentro de um clube, dentro de uma entidade, dentro de uma empresa, violência física entre dois companheiros. Eu acho que isso tem que ser coibido realmente, tem que ser respeitado. A hierarquia dentro do clube tem que ser muito forte, tem que ser muito forte. É uma coisa que, infelizmente, eu não vivi na minha época no Flamengo, tá? Isso eu ficava um pouco impressionado, eu ali com 20, 22 anos, né? Quer dizer, um garoto buscando cada vez mais o meu espaço, e eu não via essa hierarquia, por exemplo, que eu vi em casa, que eu via na minha família, que eu via no meu pai. Então, isso não era legal na minha época. Eu acho que por isso, dentro do Flamengo, tirando algumas fases ali e tal, de repente a gente não teve, principalmente em 95, um ano de sucesso, um ano que gerou uma expectativa muito grande, o ano que era o centenário do clube, o ano que foi a chegada do melhor jogador do mundo, depois do melhor jogador em atividade do futebol brasileiro, que era Edmundo. Quer dizer, então, essa questão de união, essa questão de hierarquia dentro do clube, essa questão de gestão, de quem realmente manda, isso é fundamental. Eu digo isso como ex-atleta, tá? Isso é fundamental. Então, quando tem essa questão de esse momento ruim de falta de comando, de falta de gestão, ou de uma certa forma de indisciplinas, isso resulta muito dentro de campo, né? Infelizmente. Sabe, a gente está indo para uma Copa que, diferente aí dos últimos cenários, apareceu mais aquela seleção lá da sua época, né? Um monte de treinador durante a eliminatória, um ciclo ruim. Só que dessa vez o Brasil vai para a Copa com talvez o melhor treinador do mundo de seleções. Você jogou contra o Carlo Ancelotti, você já teve um contato mais próximo com ele, o que você pode falar para a gente do Carlo? E onde que você ranqueia o Brasil nessa Copa? Se o Brasil é favorito pela camisa, se não é, como é que você está vendo aí esse ciclo para a Copa do Brasil? Rolim, o Ancelotti, eu acho que foi ali no final da carreira dele que a gente meio que... Mas ele já estava encerrando, né? Então a gente não teve... E incrível que pareça, assim, eu nunca tive pessoalmente com ele. Então, até tem uma vontade de estar com ele, enfim, aquela questão da conversa, do conhecimento, de tudo que ele representa no futebol, de tudo que ele representou como jogador, como atleta, como treinador, um dos caras mais vitoriosos do futebol europeu, do futebol mundial. Então é muito bacana. E eu acho que nada melhor do que o Ancelotti dirigindo uma seleção brasileira em um momento difícil, né? De alguns anos, né? Que a gente vem enfrentando alguns momentos complicados. Agora, e é muito difícil também a gente analisar uma competição tão importante, tão difícil, que é uma Copa do Mundo, né? Brasil. Olha, eu não descarto o Brasil nunca, não só pela camisa, tá? Porque, vamos lá, camisa é legal, camisa é importante, camisa é um símbolo, mas a camisa hoje só em si não ganha jogo. Então, eu ranqueio, não descarto, vamos dizer, a seleção brasileira pela qualidade individual que tem alguns jogadores. Então, de repente a gente não está chegando no melhor momento na Copa do Mundo, de repente a gente não está chegando com a melhor seleção que os brasileiros esperam e esperavam para a competição, mas ainda assim é uma seleção brasileira, é uma seleção que tem talentos individuais, então a gente não pode descartar nunca, na minha opinião, uma seleção brasileira. Favoritas, eu acho que por tudo
por esses últimos 4 anos, vamos dizer assim, que eu venho acompanhando o futebol, principalmente o futebol europeu, tem 3 seleções que eu destacaria, vamos dizer, como uma das favoritas para ganhar a Copa do Mundo. É claro que pode chegar na Copa do Mundo e não acontecer nada, e essa mesma seleção favorita pode desandar, enfim, isso é um processo natural. Mas eu acho que pela qualidade técnica, mas antes de tudo, pela força que tem o conjunto, tá? Isso aí eu posso falar um pouco mais com uma certa vantagem, vamos dizer assim, que é o futebol espanhol, que é a seleção espanhola, que vem como uma das grandes favoritas. Grandes jogadores individualmente falando, é uma seleção jovem, é uma seleção de uma potência individual muito grande, mas, acima de tudo, é uma seleção de muito conjunto. E isso o seu treinador trouxe alguns anos para cá, essa força. Então, eu colocaria a seleção espanhola, eu colocaria a seleção francesa, principalmente pelos valores individuais, que é uma seleção muito forte, e a outra também que eu vejo como uma das grandes favoritas pelo elenco que tem e pela individualidade que tem, que é a seleção portuguesa. Então, assim, podem acontecer surpresas, não digo nem surpresas, né? Porque Brasil, Argentina não são surpresas nunca, são seleções que podem realmente ganhar uma Copa do Mundo. Agora, eu acho que essas 3 seleções, para mim, elas estão à frente não só pelo momento, tá? Individual e coletivamente falando, mas que vem fazendo também nos últimos anos. Meu craque, vou te citar 3 nomes aqui. Eu quero que você responda sim ou não. Depois você discorre sobre a sua resposta. 3 nomes, se convocaria ou não, na sua opinião. Você não é um Ancelotti, mas todo brasileiro aqui já viveu o seu dia de técnico. Nós também, nós também. 3 nomes. O primeiro, Thiago Silva, sim ou não? Levaria? Sim ou não? Cara, eu adoro o Thiago Silva. Não, posso argumentar, não? Não, depois você argumenta. Depois você argumenta. Ah, tá bom. Não. Não. Pedro? Sim. Sim. E aí tem que perguntar. Neymar? Sim. 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 Vamos argumentar então. Opinião, Você levaria o Neymar, que não foi chamado nesse período de ciclo do Ancelotti, inclusive jogado uma boa quantidade, número de partidas, ou seja, fisicamente a gente vê que o problema do Neymar, nesse momento, não é físico, se é que existe algum tipo de problema. O Rodrigo já tá fora, jogadores dessa função, então você levaria o Neymar para ser o nosso número 10 para a seleção brasileira? O Alano, eu não sei nem se ele chegaria como titular, mas eu levaria pro elenco, tá? Ser titular ou não é opção do treinador, opção tática, técnica, enfim, isso também é muito difícil a gente analisar. Mas nas últimas semanas, vamos dizer, ele já teve uma evolução muito grande, tá? Fisicamente, tecnicamente falando. A gente está ainda a um mês do início da Copa do Mundo, pouco mais de um mês do início da Copa do Mundo. Então aí, a gente tem pouco mais de 4 semanas para uma preparação ainda mais específica, ainda mais forte, visando principalmente a parte física. Então, por esse motivo, com esse tempo ainda que a gente tem, de um mês, pela evolução que ele está tendo, pela parte técnica que eu não vou nem comentar, porque acho que dispensa comentários na minha visão. E eu só, se eu fosse, vamos dizer, o Neymar, eu buscaria nessas, vamos dizer, nem 4 semanas, nessas 3 próximas semanas, uma dedicação incrível para chegar o mais preparado possível, principalmente visando a forma física. Então, por esse motivo, eu levaria o Neymar para a Copa. Só, agora tem que justificar o Pedro e o, e o Thiago Silva. Tá, o Pedro eu levaria porque eu acho o Pedro um atacante diferente, um atacante de muita capacidade técnica, um atacante que pode entrar faltando 10, 15, 20 minutos e mudar um pouco o estilo do jogo, com uma jogada, com um passe, com um posicionamento e, claro, com o poder artilheiro que ele tem. Eu acho o Pedro o atacante mais técnico, o número 9 mais técnico que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Tá?
Então, por esse motivo, eu colocaria no elenco ali e que eu tenho certeza que um jogo ou outro ele vai ser muito útil para ajudar a seleção brasileira. E o Thiago Silva? O Thiago Silva, para mim, é um dos grandes zagueiros da história do país. Pô, eu gosto muito do Thiago, é um cara incrível, mas eu acho que Passou. já tem uma idade do Thiago Silva, um dos grandes zagueiros realmente do futebol brasileiro, do futebol mundial, né? Mas eu acho que a idade chegou de uma certa forma, ele teve o momento dele na seleção brasileira, né? Teve muitos momentos na seleção brasileira, Copas do Mundo, então eu acho que por esse motivo a gente já tem que dar sequência realmente em outros da posição, como está acontecendo agora. Sávio, há um tempo atrás você esteve interessado em assumir a Desportiva Ferroviária, não sei como é que está isso hoje, se você ainda tem essa vontade, mas ali é paixão pura, né? Porque a gente está falando do Espírito Santo, né? Que é o estádio, do estado de onde você veio, mas que como centro de futebol, para quem joga, para quem milita nessa área, né, tem algumas apresentadoras amigas que, enfim, tiveram que sair de lá para ir para outros centros. Como é que tá essa mistura aí de cabeça e coração para talvez investir de onde você veio? Rolim, é assim, e a minha própria família me pergunta, né? Sabe por quê? É tanta coisa que eu tenho já na cabeça de trabalho, do que eu faço, minha vida corrida, viajando para cá, para lá, mas a gente assumiu há 2 anos, a gente teve um pequeno problema agora, que a gente que eu digo, são meus sócios, que é o CEO do projeto, enfim, toda essa questão, a gente teve que, a gente saiu aí nos últimos 6, 8 meses por alguns problemas internos dentro do próprio clube e agora a intenção é de retomar essa pegada e voltar e assinar definitivamente a SAF e trazer a Desportiva Ferroviária aonde ela tem que estar. Tá? É um clube. Ali são duas coisas, né? Primeiro, a minha identificação com o clube. Eu comecei na Desportiva Ferroviária, eu tenho um carinho, eu sou torcedor, então eu sou muito grato no início da minha carreira até chegar ao Flamengo pela Desportiva. Então eu tive ali, e a gente tem a grande possibilidade de fazer algo, né? Fazer algo importante. Então a intenção agora é retomar aos poucos agora e tentar realmente fazer uma reformulação total no clube e seguir adiante. Mas ali mistura uma questão sentimental, uma questão de paixão, de torcedor e, claro, de empresário, né? De empresário que vê realmente no futebol muitas possibilidades ainda e que a gente está vendo no dia a dia em relação aos SAFs principalmente. Mas eu acho que ali a Desportiva é uma mescla ali, mas com certeza eu não estaria em nenhum outro clube com esse projeto, principalmente dentro do Espírito Santo, que não fosse a Desportiva Ferroviária. O legal é que a minha pergunta seria essa mesmo, Rolinho, mas eu já amplio para a questão das SAFs, porque inclusive está sendo deliberada a questão dos impostos relacionados aos clubes sociais, que vão pagar mais do que as SAFs, mas a minha pergunta é em relação, já que você está envolvido nisso, e a pergunta era exatamente isso, em relação à Desportiva Ferroviária, sobre as SAFs do futebol brasileiro. Nem todas deram certo, né? Tivemos aí o Botafogo com títulos, mas o Botafogo com problemas. O Vasco, que recebeu a 777 de braços abertos, mas também agora está cheio de problemas. Temos aí um bilionário no Cruzeiro, abnegados também no Atlético Mineiro. Como é que você está vendo essa questão? Você inclusive falou no modo empresarial e no modo torcedor. Como é que a gente pode avaliar depois dessa entrada da SAF, acho que está cerca de 2 anos, né, para 3 anos, e cada vez mais no futebol brasileiro? É um caminho sem volta? Clubes como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, clubes fortes no sentido associativo, você acha que num futuro também vão ter que aderir à SAF? O Alano, assim, a SAF principalmente ela trouxe uma questão importante a nível de futebol brasileiro, que é a questão de você profissionalizar o clube e você, através de dívidas, você ter ali
vamos dizer, um refinanciamento, uma reorganização nas dívidas, e isso traz realmente, bem feito, traz um conforto muito grande, né? Traz uma possibilidade de você resgatar, você reerguer, de uma certa forma, um clube. Agora, não significa que a SAF veio para ser campeão, para todos os clubes que são SAFs vão ser campeões, que acabaram os problemas, que está tudo ok. Não porque a gente está vendo no dia a dia que os problemas ainda, em muitos clubes, continuam. Acontece, e de certa forma, alguns problemas ainda maiores. Então, o que eu vejo, não só na SAF, tirando essa questão de você reequilibrar suas dívidas, você reorganizar essa questão financeira, principalmente, eu acho que com ou sem SAF, ela se baseia especificamente em uma questão: boa gestão. Então, se você tiver uma boa gestão, é claro que a parte financeira é fundamental, sem dinheiro você não faz nada, mas você usar essa parte financeira, você usar esse recurso, realmente em pró de uma boa gestão. Porque eu vejo clubes que não são SAFs, que estão num momento extraordinário, que tem uma gestão muito legal, uma gestão muito profissional, e eu vejo SAFs que têm dinheiro, tem muito dinheiro também, e seguem no momento complicado. Acho que é uma questão de equilíbrio. Quando você coloca uma boa gestão com pessoas profissionais, com pessoas sérias, com pessoas realmente que estão capacitadas para resolver os problemas, eu acho que independe essa questão de SAF ou não. Eu acho que quando você tem uma boa gestão, e principalmente quando você tem o dinheiro dentro dessa boa gestão, né, que é fundamental, eu acho que a tendência é as coisas sendo bem feitas, fluindo normalmente. A gente tem visto aí, eu vivi momentos, eu vejo, eu sempre falo um exemplo, né, do que eu vivi a minha carreira dentro do Flamengo. Flamengo, eu sou grato a tudo, mesmo com todas as dificuldades que tinha na época. Eu sou muito grato ao Flamengo por tudo que fez por mim, mas era um momento muito difícil, né? O tamanho do Flamengo, o que significa o clube, e os momentos que eu vivi na minha época de muita dificuldade, sem estrutura, parte financeira realmente muito complicada, e que você vê hoje, quer dizer, a mudança radical que se tornou o Flamengo. Quer dizer, o Flamengo não é SAF. O que o Flamengo trouxe é uma boa gestão, uma gestão profissional, uma gestão muito equilibrada em todos os aspectos dentro do clube, e hoje se torna uma potência. Eu vou para um outro clube, o próprio Real Madrid, que não é SAF, que também trouxe esse poder de gestão muito séria, muito profissional, e é a potência que é. E tem outros exemplos também no futebol brasileiro com SAF, claro, com um poder aquisitivo muito grande, que se tornou também clubes, que se tornaram clubes de uma gestão muito forte, que, por exemplo, é o Red Bull Bragantino, que é o Bahia hoje, quer dizer, que não só trouxeram dinheiro, tem muito dinheiro, não, mas o dinheiro é usado a uma gestão muito séria, uma gestão muito equilibrada e muito profissional. Então, se você mesclar essas duas coisas, realmente é um benefício muito grande que a SAF trouxe, principalmente ao futebol brasileiro. Sávio no centro do jogo, continua batendo um bolão e redondo. A gente dá uma bola um pouquinho quadrada, ele já te devolve de primeira, mesmo com gramado ruim muitas vezes, hein, Rolim? Que craque, hein? Não, espetacular. Aprendi muito com caras como o Rolim ali, né? Bom demais ter o Sávio aqui com a gente, e não é uma entrevista, não é um bate-papo, é uma aula, e é legal quando o discurso, ele se assemelha à prática, Alano. Eu fiz um jogo com o Sávio, estava tentando me lembrar aqui, sabe? Porque tem uns 10 anos já. E era o Wolfsburg do De Bruyne ainda, contra alguém da Bélgica, o Henk ou o Gentz, porque os clubes têm grafia parecida. Cara, o Sávio chegou lá com tudo na ponta da língua. E não são dois clubes de massa. Não são dois, sabe? Não tinha ali um Real Madrid, uma Inter de Milão, um Bayern. E o cara chegou estudado. Puta, eu bato palma pra isso, sabe? Isso aí é realmente o discurso casar com o que você faz na vida mesmo. Pô, Rolinho, é muito legal isso, porque eu ia falar uma coisa até em cima disso, né? Porque eu fiquei ali um tempo que a gente ficou junto ali, eu trabalhei, poxa,
com grandes caras, e para mim foi uma experiência, sempre falo, foi uma experiência muito rica que eu trouxe para minha vida. E eu tive contigo, assim, e eu nunca falei isso, mas eu sempre fui uma pessoa muito atenta. Eu sou um capricorniano muito ali. Eu tenho uma questão de observação. Eu observo muito, né? Como eu falei, até lá no começo, com meu pai, eu era pequeno, eu observava meu pai no comércio, como ele fazia, o que eu podia trazer, e, consequentemente, graças a Deus, deu certo o futebol, e através do futebol eu consegui fazer uma programação financeira. Eu resgatei isso do meu pai um pouco, o que eu podia fazer, o que eu podia guardar, onde eu podia investir, mas tudo isso através realmente de conhecimentos, né? A gente não pode fazer nada se a gente não tem conhecimento. Então, o que eu podia e o momento que eu podia, eu queria aprender. E esses momentos com você, por exemplo, você até falou, poxa, sabe, chegou preparado lá para um jogo relativamente difícil, né? De você comentar, né? Porque é mais fácil comentar um Real Madrid, um Barcelona, que você conhece já o futebol, você conhece os jogadores. Mas eu dentro disso, eu nunca falei isso, mas eu observava vocês, principalmente jornalistas, tá? O que vocês faziam. Então, eu, sem falar nada, eu tirava os pontos positivos ali, eu aprendia, eu via o que vocês estavam fazendo. Por quê? Eu não tinha um conhecimento jornalístico. Eu tinha um conhecimento, claro, do que eu fui como jogador, como ex-atleta, de como eu vivi o vestiário dentro de campo, mas esse olhar jornalístico eu não tinha. Então, eu observava vocês também, de como vocês faziam, vocês anotavam, de como vocês, de repente, viam uma dificuldade muito grande em campo, ou um pós-jogo, ou um pré-jogo. Quer dizer, isso é tudo muito legal. Então, eu graças a Deus, eu buscava ali um pouco, em momentos até pequenos ali, conhecer alguma coisa. Então, eu aprendi muito com muita gente, graças a Deus. Eu tenho muito orgulho disso, sabe? De pessoas que, dentro e fora de campo, sem perceberem ou sem saberem, me ajudaram bastante. Que legal. E o Sábio faz falta nos microfones, né? Mas não dá tempo, o homem não para. o homem não para. Mas está sempre bem sucedido, como foi. Não, tem muita gente boa lá, fora de campo. Tem, mas você é craque, né? E olha, o bate-papo foi tão bom que a gente nem precisou fazer aquelas perguntas se você é melhor ou pior do que fulano ou ciclano, porque você teve a sua época, você foi o melhor da sua época, poderia ter jogado Copa do Mundo. Vamos deixar essa parada para outros, né? Aqui a gente foi no centro do jogo mesmo, a gente foi no cerne da questão. Vamos liberar o homem, Rolim? Bora que a agenda dele é cheia. Vamos lá, sabe, ó, de coração, em nome aqui da Sportnet, Felipe Rolim, toda a nossa galera, foi bom demais essa uma hora que a gente passou com você, falando da época do passado, do presente, projetamos Copa do Mundo, falamos de racismo, falamos de tudo, tá bom? Um beijo no seu coração, sucesso e nos deixe informados, né, pra gente ter carinho também e ficar atento do que vai rolar com a Desportiva Ferroviária, porque se você tá botando a mão lá, se der tudo certo, a gente vai se ver por aí, porque a gente tá sempre nas Copas aí, Espírito Santo, Série C, Série D, de repente a gente tromba com ela também, né, Rolim? É isso, tomara. Valeu, meu querido Sávio, muito obrigado pela sua participação. Muito bom. Desportivo a gente está batalhando lá, sabemos da dificuldade que é, mas enfim, aos poucos a gente vai tentando aí mudar. E, poxa, é um prazer enorme falar com você, com o Rolim, os caras que eu tenho uma verdadeira admiração. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, tá bom? E ó, tô à disposição aqui, é só me chamar. Valeu. Um abraço, Sávio. Um abraço, meu querido. Um abraço, Felipe Rolim. E para você que esteve com a gente no centro do jogo, aqui na Sportnet, sempre com grandes personagens do nosso futebol de ontem, de hoje, e como o caso do Sávio, para sempre. Um grande abraço e até a próxima no centro do jogo, aqui na Sportnet.